Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Peloucos e hoje um episódio super especial sobre o início do fim da era dos Glazers, né? Será que eles vão realmente sair do clube a longo prazo? O que é que essa aquisição do Sir Jim Ratcliffe significa para os torcedores do United e para a Premier League no futuro? Será que a dominância do City está ameaçada? E o que será que os Glazers vão tentar armar nesse finalzinho para poder sugar um pouco mais de dinheiro do nosso querido United? Tudo isso você vai ver aqui no Epelogos. Não perca nada, deixe o like, se inscreva e acompanhe o vídeo. Apenas um contexto histórico de como os Glazers começaram a se apoderar do Manchester United. Lá em 2003, eles adquiriram uma pequena fatia, 2,9%, em ações do clube, do United. E aí, aos poucos, eles começaram a expandir o número de ações e, assim, o seu controle sobre o clube, né? Assim, de 2003 a 2005, eles foram adquirindo mais ações, mais fatias do clube, né? Vamos dizer assim. E em 2005, eles adquiriram a maior fatia com um instrumento chamado de Leveraged Buyout, que nada mais é do que uma compra com garantias. E nesse caso eles utilizaram o próprio clube como colateral, como garantia do pagamento desse débito. Além disso, eles colocaram esse débito não como uma obrigação pessoal de pagamento, mas como uma obrigação do clube de fazer o pagamento ao longo do tempo. Assim, eles comprometeram o United a pagar essa dívida, que é a maior parte da dívida que eles utilizaram para comprar o clube. E nesse caso eles pagaram menos de 300 milhões de libras e o restante foi colocado como débito na conta do próprio clube. E assim começou esse domínio dos Glazers, o Manchester United, né, da pior forma possível e carregando o clube com a dívida insana, porque o United passou quase 70 anos sem nenhuma dívida. E assim iniciou uma nova era na fase do United em que a dívida se tornou um problema porque o pagamento anual era de mais de 60 milhões de libras. Assim o clube começou a ficar cada vez mais limitado a fazer contratações, tendo que se preocupar com o pagamento de juros da dívida, algo que os Glazers nunca fizeram tirando o dinheiro do próprio bolso, né? Muito pelo contrário, de todos os clubes da Premier League, eles são os donos que mais tiram dinheiro do clube para os próprios bolsos e não o contrário. Outro detalhe interessante é que quando eles fizeram essa aquisição, eles passaram a ter 97,6% do clube. E assim eles utilizaram nova técnica para aumentar seu poderio sobre o clube, que é chamada de freeze out ou squeeze out, que é você forçar a minoria que ainda tem parte das ações do clube a vendê-las num preço razoável através de um processo em que você limita ou até zera os ganhos dessa minoria. É um processo legal, bem esquisito, bem criticado, mas que quando uma empresa possui uma maior parte das ações de um clube, ele pode fazer. Como os Glazers já tinham quase 98% do clube, eles acabaram utilizando essa técnica de squeeze out exatamente para expulsar essa minoria do clube e obter 100% de controle e dos valores das ações do Manchester United. Então, nesse caso, é basicamente isso. Você impede que esses 2% restantes, 2,4% restantes, participasse das divisões dos lucros, né? Aqueles dividendos anuais que quem tem ações tem direito. E assim você deixa os pequenos acionistas minoritários sem nenhuma chance de ganhar dinheiro com o clube, com aquele investimento. E aí você acaba forçando eles a vender logo as ações, porque é a única maneira de ganhar alguma coisa, né? Por isso que é chamado de freeze out, porque você está congelando os ganhos até a pessoa vender, e squeeze out, porque você está expulsando eles do seu clube, né? E aí o domínio passou a ser 100% dos Glazers. Esse é o resumo da aquisição dos Glazers. Vocês veem que, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista lucrativo, os Glazers utilizaram várias técnicas que eram legais, permitidas, inclusive pela Premier League, para adquirir o clube e aumentar seu poderio e controle sobre o United. Ganharam muito dinheiro com isso. Claramente eles viram todo esse processo como uma oportunidade de negócio. A identificação deles com o clube é fortemente discutida e relativizada, né? A torcida deseja há muito tempo que eles saiam e durante todo esse processo eles ganharam muito dinheiro, né? Mas você não pode discutir do ponto de vista econômico, de estratégia de investimento, os Glazers ganharam muito com essa aquisição. Agora é interessante que essas táticas também forçam a Premier League, a UEFA, a reavaliarem suas regras, né? E a fazerem adaptações para tentar tornar ou manter o campeonato competitivo. Quando se vê que táticas como essa
que são lucrativas, mas acabam conferindo a um clube ou a um proprietário, né, um empresário, grandes vantagens em relação aos demais, há uma tendência de adaptação das regras para que isso não aconteça. E assim como o Chelsea fez lá aquelas contratações recentes, amortizando em 7, 8, 9 anos de contrato e forçando a UEFA a limitar esse período de amortização por 5 anos, né? Isso foi uma mudança recente desse ano 2023. Aconteceu com os Glazers, forçou a Premier League, também em 2023, numa votação com os 20 clubes, a definir que esse tipo de leverage buyout de um clube tem que ser limitado a 65% das ações do clube, né? Então você não poderia utilizar essa tática para comprar o clube em sua totalidade. Então é interessante ver como os outros clubes, né, tentam se proteger dessas táticas agressivas de investimento, né, que podem causar um desequilíbrio numa liga, na Liga dos Campeões, na Premier League e no futebol de maneira geral. Vale destacar também que a partir dessa aquisição dos Glazers, o United tem vivido, não à toa, não por coincidência, um grande período de crise. Uma crise longeva, uma crise marcada por contratações ruins, que não deram certo, investimentos exorbitantes em jogadores que não entregaram dentro de campo e que geraram um déficit de futebol que o Manchester United está tendo que lutar até hoje, né? E Ten Hag tem mudado um pouco as perspectivas do clube, mas os problemas continuam e o time tem sofrido bastante nesse início de temporada. Basicamente, dois grandes empresários se despontaram aí como favoritos à aquisição do Manchester United, né? São eles o Sheikh Yassin e o Sir Jim Ratcliffe, que são dois grandes empresários identificados com o Manchester United, né? Assumidamente fãs do Manchester United, que querem retomar os períodos de glória que o clube já apresentou no passado. E aí a disputa ficou por muito tempo entre esses dois. O Sheikh Yassin com uma proposta mais robusta, com uma promessa mais alentadora para os fãs de reformulação completa, porque ele prometeu utilizar dinheiro próprio para poder adquirir o clube e chegou a ofertar 5 bilhões de libras, que seria um recorde em termos de compra de clube de futebol. É quase o dobro do valor que Todd Boehly utilizou para comprar o Chelsea. E além disso prometeu sanar as dívidas do United, que é algo que tem assombrado a torcida desde que os Glazers chegaram, né? Como eu já expliquei aqui, eles utilizaram o próprio clube como colateral para pegar empréstimos para adquirir o clube em 2005. E esse valor de débito nunca foi quitado, apenas os juros da dívida têm sido pagos anualmente. E aí, nesse caso, essa dívida tem se acumulado ao longo do tempo, como era de se esperar. E aí o Sheikh prometeu quitar essa dívida, assim trazendo para o clube um novo recomeço. Além disso, o Sheikh já assim prometeu reestruturar o clube em termos de investimento no Old Trafford, que está precisando de uma revitalização e que os Glazers parecem não ter nenhuma pretensão de fazer. Então o Sheikh assim prometeu revitalizar o estádio, que está precisando de uma reforma urgente, e também o centro de treinamento, então a estrutura geral do clube. Então o investimento dele era enorme, né? Não só de aquisição, mas de quitar a dívida e investimento nas estruturas, na infraestrutura do clube. Já o caso do Sir, exatamente, assim como Alex Ferguson, a gente está falando de um Sir Jim Ratcliffe. O plano dele não era tão empolgante, era um pouco mais conservador, porque ele não teria condição de levantar esses fundos de imediato para comprar o clube em definitivo e em sua totalidade. Ele teria que buscar apoio de bancos, fazer alguns outros empréstimos para poder adquirir o clube. E aí gera algumas dúvidas, né? Esses empréstimos vão ser empréstimos pessoais, vão ser empréstimos que parcialmente vão ser carregados sobre o clube novamente, assim como os Glazers fizeram. Claro que a gente não imagina que seja Ratcliffe, seja Yassin, nenhum desses dois faria algo similar ao que os Glazers fizeram, porque esses são verdadeiros fãs do United, né? Que querem revitalizar o clube e que querem, na verdade, fortalecer o clube para que se torne novamente um dos maiores gigantes, mais temidos clubes do mundo. Mas são questionamentos interessantes, né? No final das contas, a ganância dos Glazers fizeram com que eles rejeitassem a proposta do Sheikh, em definitivo. O Sheikh saiu da disputa e agora, sozinho, Sir Jim Ratcliffe é o único empresário que tem chances concretas de adquirir o clube. E as notícias dos últimos dias mostram que ele está disposto a investir de 1,3 a 1,5 bilhão de libras na aquisição de 25% das ações do Manchester United. Esse valor ainda não está exato porque esse processo ainda está em andamento, não foi divulgado oficialmente. Eu já ouvi várias versões de 1,3 até 1,5 bilhão de libras. Se a gente estiver considerando 1,3, a gente está falando de um valor total, né,
Se você fizer a continha aí potencial de 5,2 bilhões de libras. Esse seria o valor de mercado total do Manchester United nesse momento, considerando que um quarto equivale a 1,3 bilhão. Caso seja 1,5 bilhão, a gente chegaria no valor que os Glazers tanto esperaram receber de 6 bilhões de libras. Era esse valor que os Glazers esperavam receber do Sheikh e assim para poder vender o clube em sua totalidade. Mas claro que sempre foi um valor muito acima do valor que o mercado entende que o Manchester United tem, né? Então era sempre nessa expectativa gananciosa dos Glazers se aproveitarem mais um pouquinho do clube antes de sair. E assim para eles, com o Sir Jim Ratcliffe adquirindo o clube, é a melhor opção, né? A empresa por trás de Ratcliffe é a Ineos, que é a empresa que adquiriu o Nice na França, que está fazendo um belo campeonato essa temporada, acima do PSG, em zona de Champions League, ocupando a segunda posição, invicto só atrás do Mônaco. Essa empresa, a Ineos, também se envolve em outros eventos esportivos, tem investimentos na Fórmula 1, Mercedes, tem investimentos em outros esportes. O próprio Ratcliffe já tentou adquirir clubes na Premier League, já tentou adquirir o Chelsea, em que ele alegou que tinha o ticket de temporada, que assistia os jogos, mas ele já admitiu várias vezes ser torcedor do United, e esse é o sonho dele, né? Adquirir o clube. O interessante dessa negociação é que é algo diferente, raríssimo, eu acho que talvez seja inédito no mundo do futebol, de que a ideia é que ele assuma o controle do futebol do United, né? Então, mesmo não adquirindo a maior parte do clube, esses 25% garantiriam a ele o controle do futebol do United. Isso aí seria o acordo que os Glazers estariam dispostos a fazer, cedendo o controle do clube para alguém que entende mais do assunto, sem dúvida alguma atitude inteligente dos Glazers, porque a incapacidade deles de gerir o clube está muito clara, e eles têm a oportunidade de deixar um cara experiente, que já é proprietário de clube, né? Como eu já falei do Nice, que tem tido sucesso, pelo menos nessa temporada, né? O clube tem tido alguma dificuldade nas últimas temporadas, mas vem crescendo, e esse ano pode ser o primeiro de uma sequência de sucesso do Nice, e os Glazers pensam em passar o controle do futebol para alguém que tenha mais capacidade de fazer o clube crescer e melhorar seu desempenho, e aí com a valorização futura do clube, quando eles forem vender o restante das suas ações, possivelmente para o próprio Ratcliffe, que tende a ser o proprietário majoritário no futuro, né? Isso é o que a imprensa especula, assim eles teriam possibilidade de ganhar, os Glazers, né, muito mais dinheiro no futuro com a venda de um clube que tende a valorizar muito mais caso o futebol melhore, caso o clube volte a ser o que já foi um dia. Então é uma tática que os Glazers já ganham uma quantia absurda agora, né? Um valor que equivaleria mais do que os 5 bilhões que o Sheikh ofereceu, e além disso com um potencial muito grande de eles ganharem ainda mais dinheiro no futuro, porque eles ainda vão manter boa parte das ações do clube. A divisão do Manchester United hoje é basicamente a seguinte: quando os Glazers adquiriram os 97,6% do clube naquele último buyout, como eu já expliquei aqui, e acabaram forçando os sócios minoritários a vender as suas ações, eles ficaram com 100% do clube. Só que um tempo depois, o clube passou por diversas dificuldades financeiras, obviamente, né? Com os donos que só estavam sugando e não estavam contribuindo. E aí eles decidiram fazer vendas de parte das ações para poder fazer uma reestruturação financeira no clube. Injetar mais dinheiro para contratar jogadores. E aliás, o Manchester United é um dos clubes que mais investiu no futebol mundial nos últimos anos, né? O que não significa que investiu bem. Porque, como eu tenho falado aqui, a gestão do futebol tem sido lamentável, né? O maior exemplo do que não fazer com dinheiro foram as últimas contratações do United. E assim, quando os Glazers resolveram vender parte das suas ações, venderam aproximadamente 30% do clube para sócios minoritários, né? Então, em resumo, hoje eles têm aproximadamente 70% do clube, os outros 30% são de sócios minoritários diversos, e agora o Sir Ratcliffe tende a adquirir 25%, reduzindo a parcela dos Glazers, né? Embora o Sheikh tenha aberto mão recentemente de concorrer, né? Ele abriu mão de comprar o Manchester United, havia uma expectativa já de que Ratcliffe estava um pouco à frente, porque ele estaria disposto a pagar um pouco mais por uma parcela menor. E aí os Glazers, mantendo parte do clube, têm a possibilidade de ganhar muito mais no futuro. Então essa foi a ideia, uma ideia inteligente do ponto de vista de mercado, mas uma ideia que não deixa os torcedores totalmente satisfeitos, né? Nessa gestão de Sir Ratcliffe, fica a expectativa de quais são os planos dele para conter ou possivelmente quitar a dívida do United, e também quais são os planos em termos de investimento em infraestrutura e de contratação de jogadores, porque o clube também precisa se reforçar em algumas áreas importantes. Outra questão interessante que essas gestões
de multiclubes, né, como o City, que é proprietário de diversos clubes, o Red Bull, que tem diversos clubes também. Essa nova gestão de multiclubes também, assim como a gente já tinha discutido anteriormente, pode fazer com que as ligas, ou a UEFA, a FIFA, adaptem regras a essa nova situação. Porque, por exemplo, agora, com essa expectativa muito grande de Sam Ratcliffe assumir a gestão do futebol do United, fica a dúvida de como ficaria a classificação para a Liga dos Campeões, caso o Nice, que agora está na segunda posição, também se classifique para a Liga dos Campeões junto com o United, né? E o regulamento atual diz que o clube melhor classificado em sua liga é que acaba indo para a Liga dos Campeões. E o outro vai ter que ceder a vaga, quer dizer, uma questão bem complexa. E que aos poucos, com essas grandes empresas proprietárias de clubes gigantes, vão ter que ficar lidando com isso o tempo todo. Porque em algum momento esses clubes podem se enfrentar na Liga dos Campeões, o que não é permitido pela regra, né? Então, pode chegar algum momento que essas ligas, inclusive, limitem que esses grandes empresários continuem comprando novos clubes, a não ser que eles vendam os clubes anteriores, né? Porque o conflito de interesse pode ficar cada vez mais difícil de ser controlado. Mas a regra atual é que, caso o United se classifique em terceiro e o Nice se classifique em segundo no campeonato francês, os dois iriam para a Liga dos Campeões, mas se a Ineos, que é a empresa de Ratcliffe, tem ações nos dois clubes, né, eles não poderiam se enfrentar e não poderiam competir na mesma competição, na Liga dos Campeões. Então, antes mesmo de começar, um deles deveria abrir mão. E aí vai a polêmica, né? Porque é muito mais difícil você ficar em terceiro na Premier League do que você ficar em segundo na Ligue 1. Mas não importa, o regulamento vai dar a vaga para quem tiver melhor classificado. Imagina uma situação, né, como os torcedores do Nice devem estar se sentindo agora, ou para os próximos anos, né? Expectativa. Porque daqui a pouco os caras vão dizer, não, o mais importante é o United estar na Liga dos Campeões. E aí, de alguma forma, eles vão priorizar as contratações no United para garantir que o United sempre finalize o campeonato acima do Nice. Então é uma situação bem delicada que esses empresários estão gerando aí no nosso futebol, né? E aí a gente fica um pouco receoso do que pode acontecer, porque quem acaba sofrendo com tudo isso é a torcida, né? Sem dúvida alguma. De qualquer forma, para a torcida do United, há uma expectativa de que tempos melhores virão. Seja pelo fato de, assim como estão divulgando na imprensa, na Sky Sports, o Ratcliffe assumir o controle, né, a gestão da parte esportiva do United, seja pela expectativa de que aos poucos o Ratcliffe tende a comprar mais ações, assim como os Glazers fizeram, e tem a tendência de adquirir o clube em sua totalidade, expulsando os Glazers sanguessugas desse clube de uma maneira definitiva. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui no canal. Por favor, se inscreva, deixe o seu like se você aprendeu alguma coisa. A pesquisa foi grande, exaustiva, exatamente para que vocês tivessem uma noção completa desse momento de transição dos maiores clubes do mundo. Valeu, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem seu like. Feito com carinho para vocês. EP Loucos, até mais. Valeu!